Pessoal, agora vamos falar do fôlego de vida. Mas antes, que vem a vinheta! A expressão palavra fôlego de vida. Fôlego de vida é compreendida o quê? De uma forma simbólica, de uma maneira muito clara, parafilosófica e espiritual. Ela representa o poder vital da palavra. A palavra, ela é mais do que o som, gente, mais do que uma escrita. A palavra vai expressar pensamento, vai expressar identidade, a palavra vai ter a intenção. Então, quando eu uso a palavra, fôlego, ele me sustenta. Então a palavra, ela é vital para a nossa vida física, emocional. Ela é muito importante o uso da palavra para os nossos valores humanos, até as próprias questões éticas. Olha quantas vezes nós construímos ações com a palavra. Então a palavra tem esse sentido existencial. Por quê? Aí você pode estar perguntando assim, por que a palavra tem sentido existencial? A gente pode dizer que ela cria vínculos. É através da palavra que a gente se comunica um com o outro, não é como eu estou fazendo aqui com vocês, o diálogo, a palavra, a escuta. Quantas vezes na minha prática terapêutica eu tenho uma escuta ativa, atenta do uso da palavra? O próprio Freud, quando constrói a ideia da associação livre, ele usou o que? A palavra, porque a palavra conduzia essas relações. A palavra também pode criar vínculo de reconhecimento. A palavra também, gente, ela pode curar como pode ferir, dependendo de como ela é usada, né? Então, ter cuidado com a palavra. Ela dá existência ao sujeito, pois falar é afirmar-se no mundo. Quando eu falo, eu estou me afirmando no mundo. Então é através da palavra que eu vou construindo essa ideia. Sem palavra não há comunicação. Eu não posso me comunicar bem com o outro sem a palavra. A palavra proporciona isso. Então, se você pensar no sentido espiritual, numa tradição bíblica, você vê numa tradição judaico e cristã, a palavra tinha essa conotação. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Então, soprou, uso da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Observe, o uso da palavra. A palavra é vista de uma forma, com uma força criadora, porque a palavra vai representar a ação. Então, a palavra, como fôlego de vida, ela vai ter, porque ela constrói, ela dá vida, ela proporciona ação, a palavra orienta, a palavra sustenta. Então perceba como a palavra contribui para nossas vidas, para a existência humana, sendo um instrumento essencial. Nós usamos a palavra o tempo inteiro para a convivência de forma harmônica e da dignidade humana. A própria neurociência compreende a palavra como fôlego de vida. Nós já falamos no episódio 2 sobre a neurociência. Então, ela, não de forma metafórica, mas de uma forma clara, mais biológica, cognitiva, emocional. Observe, quando você diz uma palavra que machuca o outro, não dói? A outro sente, poxa, aquela palavra foi tão dura. Olha a linguagem, o impacto direto que causa. Olha a maneira como fala, às vezes é a mesma palavra dita de forma diferente, o outro pode ter reações diferentes. Então é nessa lógica que a gente precisa compreender que a palavra, ela regula o nosso cérebro e as nossas emoções. Como fôlego de vida, tem áreas na nossa mente que ela é construída com a palavra. Enquanto fôlego de vida, o córtex pré-frontal vai tomar decisões. É através da palavra que a gente toma decisões. A compreensão da linguagem vai estar a área de Wernicke no nosso cérebro. O sistema límbico, onde estão as nossas emoções. Então, palavras acolhedoras, positivas, vai ativar o nosso cérebro. Os nossos circuitos vão estar associados a uma questão de segurança, de bem-estar,
de estar naquele lugar porque as palavras foram acolhedoras. Agora, como você tem palavras agressivas, ativa regiões ligadas ao cérebro do estresse, da ameaça. Por isso que às vezes quando uma palavra é dita de forma na hora errada, de forma dura, pode provocar no outro a ira. Olhe quantos acidentes de trânsito ou morte nas relações com pessoas por cada palavra. Eu mesmo gosto no trânsito quando alguém faz algumas curvas assim erradas, vai abençoado. Então, o que as palavras têm poder? As palavras é respiração, o sistema nervoso ela interfere. Olha como o fôlego. Se eu quisesse que você fizesse um teste agora, fale aí uma palavra sem respirar. 1, 2, 3, sai nada, porque é fôlego. Regula o nosso ritmo respiratório. Eu estou falando aqui, estou regulando a nossa respiração. Ativamos o nervo vago que nós temos, responsável pelo nosso equilíbrio emocional, é através da palavra. Reduzimos a ativação também do sistema de estresse. Então, às vezes, com a forma como você fala, a palavra que você utiliza, tudo isso vai contribuindo para você. Por isso, práticas como falar sobre emoção, falar sobre sentimento, falar sobre valores, sobre afirmações verbais, isso ajuda a gente a acalmar. Então, quando eu ouço palavras positivas, palavras boas, e pode dar a gente tranquilidade no corpo e na mente com aquela palavra. Nesse sentido, a palavra é fôlego organizado, entende a lógica? Então a palavra ela proporciona isso. A palavra, a neurociência vai mostrar que o cérebro muda conforme a nossa experiência, que eu já expliquei no episódio 2, que é a neuroplasticidade. As palavras repetidas, ouvidas e ditas, elas vão moldando nossas conexões neurais, elas vão se adequando, né? Por exemplo, crenças expostas à linguagem rica. Então, por exemplo, se você tem crianças, bebês, na convivência, só palavras ricas, poderosas, influenciadoras, elas vão reagir de forma positiva, porque elas são incentivadas com a palavra, o circuito da motivação. Agora, se for o contrário, em ambientes depreciativos, negativos, uso de palavras, aí constrói baixa autoestima. Imagine o tempo inteiro uma criança recebendo, é uma criança danada, você não vai acertar, você não quer nada. Imagine essas palavras sendo repetidas, os circuitos neurais vão recebendo aquilo. Então, palavra, a gente deve ter cuidado. A palavra organiza a nossa identidade. Observe, pelas palavras, pela forma como alguém se expressa, como eu estou aqui conversando com vocês vão fazendo algum juízo de valor, vai identificando a minha identidade. Quem é esse professor ACR que escreveu o livro Ouse Ser Você? Que ele está falando sobre o poder da palavra, porque a palavra dá construção do nosso self. Quem sou eu? Muitas vezes é a minha construção, é o que eu digo, a forma como eu organizo meu pensamento, a minha memória, a elaboração de traumas usado por causa do poder da palavra. Então, a questão da palavra, ela influencia, porque a gente precisa ter muito cuidado com a palavra do que é dita, que ela é nomeada. Você deu nome a ela. Palavra é sempre vínculo de sobrevivência. O cérebro humano, gente, ele é social. A voz regula o bebê. Eu agora estou vivendo a experiência de ser avô, e eu vejo como meu neto já reconhece a voz de minha filha. E como minha filha reconhecia a minha voz, a da mãe, eles reconhecem. Então a palavra, ela começa a transmitir segurança. Então imagine o bebê, ele se sente seguro. Então quando você vê alguém que você confia que chegou, vai te dar um alívio, né? Porque você ouviu a voz. Olha o poder da palavra, como vai influenciando. O silêncio ou a violência também verbal gera sofrimento psíquico. Quantas pessoas estão adoecidas, quantas mulheres violentadas psicologicamente pela palavra que às vezes o homem fala, que vai maculando a sua imagem, prejudicando, entende? Cuidado com esse, que o isolamento social também tira de você isso, lhe distancia. A palavra sustenta a vida psíquica. Então, cuidado que a gente precisa entender
a palavra como fôlego de vida, porque ela vai regular nossas emoções através da palavra. A palavra sustenta vínculos humanos, a palavra como fôlego de vida, ela nos remete a algumas reflexões que a gente faz sobre as tradições religiosas, filosóficas, tudo que é dito com a palavra, o poder que a palavra tem, os próprios relatos bíblicos com as palavras, como Jesus falou, a palavra que usou, como se deu a criação, como cada um vai se referindo ao outro com a palavra. Às vezes a palavra vai trazer paz, uma palavra pode trazer esperança, uma palavra pode trazer alegria, mas também tem palavra que pode trazer tristeza, ira, rancor. Então, por isso que as palavras precisam ter muito cuidado como fôlego de vida, o que é que você diz, a maneira como você se expressa, a forma como você usa a palavra, a sua identidade através da palavra. Então, quer conhecer um pouco o outro? Perceba como ele fala. Eu digo sempre isso, perceba. Observe como aquela pessoa, ela conversa, ela se relaciona com o outro, porque às vezes através da palavra ou das palavras, as máscaras podem cair. Então, quando as máscaras caem, é com a palavra, porque foi você que disse. É a forma como você disse, é a maneira como você fala. Então, a nossa convivência um com o outro, ela se dá com a palavra. Então, palavra como fôlego de vida.